Agora vamos falar do freio a tambor. Eu vou desmontar o freio traseiro, mostrar para vocês os pontos de referência de desgaste, como funciona, o nome das principais peças, qual é a principal manutenção que tem que ser feita nesse freio, como saber qual que é a medida da lona de freio, né? Eu vou fazer a desmontagem e mostro para vocês. Então temos aqui um freio a tambor, onde as principais peças são o espelho de freio, que é essa peça que tampa o cubo de roda aqui. Temos o braço de freio, também conhecido como bracinho. O eixo de camis, que é esse eixo que ele tem um formato achatado. Toda vez que você aciona o freio, a alavanca de freio, ele gira abrindo as lonas de freio. Esse par de peças aqui é chamado de lona de freio, sapata de freio ou patim de freio. Tem esses três nomes para a mesma peça, tá? Se eu for usar a mesma peça, é interessante eu fazer uma marquinha para montar ela na mesma posição. Faço uma marquinha aqui. Vou fazer a manutenção, mas não vou trocar a lona. Então, eu tiro e fiz a marquinha para montar na mesma posição. Por quê? Elas sofrem desgastes diferentes. Porém, nova, elas têm a mesma medida. Aí não importa se eu vou montar ela assim ou assim. Mas quando ela já está usada, ela já desgastou de maneira irregular. Se eu montar ela virada, vai acontecer que o freio vai ficar mais borrachudo, sabe? Um freio não tão firme, até ela se desgastar e se ajustar dentro do cubo novamente. A principal manutenção é fazer a limpeza do espelho, do eixo de camis. Tá vendo que contamina bastante com a poeira proveniente das lonas. Então, fica tudo acumulado essa sujeira aqui. Lavar, desmontar aqui esse eixo, nós vamos fazer. Lavar e lubrificar o eixo de camis, tá? Essa é a principal manutenção, muito importante. Toda vez que troca a lona, faz a manutenção. Às vezes, a gente faz a manutenção sem precisar trocar a lona. Essa manutenção também é feita durante as revisões na motocicleta, as revisões completas. O cubo, ele tem um limite de desgaste aqui dentro. Então, para saber se ele está dentro do limite, a gente mede o diâmetro interno do cubo, mede com paquímetro. Dá para saber se está dentro do limite de uso, dá para saber se a lona é sob medida, qual que é a medida da nova lona que eu vou precisar comprar, né? E eu vou mostrar para vocês também como saber se o freio está na hora de trocar ou não. Para saber se o freio está na hora de trocar, não precisa tirar a roda da moto. Eu consigo verificar isso com a roda lá mesmo. Para verificar se o freio ainda está bom ou precisa trocar as lonas, eu preciso verificar essa referência aqui. Isso aqui chama placa indicadora de desgaste. Todos os freios a tambor deveriam ter essa placa aqui, tá? Tem ou deveria ter. Essa plaquinha indica o seguinte: quando você aciona a alavanca de freio, tá vendo que a plaquinha se movimenta junto, a placa indicadora? Ela se movimenta junto. A hora que essa pontinha da placa chegar nesse triângulo aqui de referência no espelho, significa que a lona de freio chegou no limite de uso. Olha só, ó. Tá vendo que essa tá próxima do limite de uso. Ela tá próxima para chegar no triângulo quando eu aciono.
mas ainda tem um pouquinho para usar. Então, eu vou fazer só a manutenção, não vou fazer a substituição da lona ainda. A manutenção, como eu disse, eu marco a lona e vou desmontar o bracinho de freio aqui. Vou precisar de duas chaves 10. Vou segurar com uma chave 10 e soltar com a outra. Para puxar o braço de freio, você vai encontrar uma certa dificuldade, porque essa brecha aqui, ó, ela fechou. Então, a gente abre ela um pouquinho com uma fenda. Com uma fenda, a gente faz um leve esforço aqui, né? Não é tão pesado, não. Ó, esforço, abrir um pouco, coloco a fenda aqui embaixo, ó, e faço uma alavanquinha. Ó, tá vendo que o bracinho tá saindo? Ó. Tudo isso a gente está fazendo na motocicleta utilizada no dia a dia. É uma moto que tem uso, tá? Então, é um exemplo bom aí da prática. Tirei a placa indicadora de desgaste. Essa placa, eu vou lavar as peças, mas vocês vão ver que tem um dentinho mais largo aqui na peça. Eu vou lavar primeiro, acho que vai dar para mostrar melhor. Vou tirar o eixo de camis. E aqui também tem um guarda-pó. Esse guarda-pó eu recomendo vocês deixar ele guardado e não lavar, porque senão acaba danificando a peça, tá? Então, tudo isso aqui eu posso lavar na querosene. A querosene é um excelente produto para fazer a limpeza dessas peças, tá? Então, vou colocar a querosene aqui, pegar um pincel e vou lavar essas peças tanto por dentro quanto por fora, mas principalmente onde que trabalha o eixo de camis aqui dentro. Ó. Lavo com um pincelzinho. Posso lavar todo o espelho. Principalmente onde que trabalha o eixo. Agora que eu lavei com querosene, nós vamos enxaguar tudo isso com água, tá? Enxague com água e seque essas peças. A questão da lavagem que eu estou fazendo é com o objetivo para manutenção mecânica, para a gente fazer uma lubrificação depois nessa peça e não ter toda essa sujeira proveniente da lona. Mas você pode estar caprichando melhor na questão estética aqui, tá? Não vai ser o meu caso, mas nada impede de você estar fazendo. Então, ó, enxaguei, sequei com ar comprimido. Tá vendo? Ó, a peça ficou sequinha e relativamente limpa, né? O suficiente para fazer a manutenção. O eixo também tá limpinho. Nesse eixo de camis é onde eu vou passar a graxinha, porque agora tá limpinho. Eu não vou passar a graxa em cima da sujeira, vou passar no eixo limpinho. Vou passar a graxa aqui, ó. Passo ao redor. Depois o excesso, eu tiro, não tem problema. Vou colocar ele aqui, ó. Ó, transborda um pouco, eu tiro o excesso. Por quê? Aqui não é vantagem eu deixar com excesso de graxa, porque depois a poeira proveniente das lonas gruda aqui na graxa, fica pior. Então aqui é só oleosidade mesmo. Oleosidade aqui nesse eixo de camis, tá? Não passem muita graxa aqui. Deixa só oleoso mesmo. Porque depois a poeira cai em cima, fica pior. Vamos colocar o guarda-pó. A placa indicadora de desgaste. Agora dá pra ver que tem um dente mais largo?
Tá vendo agora que tá lavadinha, né? Tem um dente mais largo. E aqui no eixo tem um vão no eixo aqui, ó. Um vão maior nos dentinhos aqui, ó. Vai dar para encaixar certinho. Ó. Só entra de um jeito aqui. Agora vem o bracinho de freio, que ele tem uma marca de punção aqui. Uma bolinha aqui, ó. E aqui no eixo também. Então, você vai montar a referência com a referência. Deixa eu virar para mim, já viro para vocês. Tá vendo, ó? A bolinha do eixo ficou alinhada com o bracinho. Nós vamos colocar o parafuso sempre de fora para dentro. Nesse sentido aqui. A porca vai ficar virada pro lado do eixo. Vamos apertar. Olha como ficou bem lubrificado, bem leve de girar, né? Ficou leve. Aqui não pode ter muita folga, tá? Nesse sentido radial do furo. Não pode ter folga. E aqui dentro tá limpinho, então é dessa maneira que nós vamos montar a lona. Nesse caso, nós vamos usar a mesma. Para usar a mesma lona, nós não podemos lavar ela. Para fazer uma limpeza dela, a gente passa uma lixinha só para soltar essa poeirinha, tá? Mas nós não podemos lavar, não é recomendado lavar. Ou fazer a substituição da lona. Com uma lixinha ferro, a gente consegue fazer a limpeza da lona, tá? Só para soltar a poeirinha dela aqui. Essa é a limpeza feita na lona. Não podemos lavar. Isso se eu for usar a mesma, que é o meu caso. Fiz a marquinha, que eu vou montar na posição para cima, que é a posição que estava. Encaixo metade e forço a outra metade. Ó, encaixadinha. Quando acionar o braço de freio, tá vendo que força a abrir as lonas? Quando abre as lonas, ela força contra o cubo de roda. Essa parte aqui é chamado de cubo de roda ou tambor de roda, que força aqui dentro. Aqui também é merecedor de limpeza, tá? Então a gente passa uma lixa ferro aqui dentro. Passa uma lixa ferro, desse jeito. Para soltar essa poeira que tem aqui dentro. Fazer uma limpeza. Muitos mecânicos, muitas oficinas acabam batendo ar aqui. Essa poeira é extremamente prejudicial à saúde. Então, não recomendo bater ar. E lavar essa parte interna, também é perigoso entrar água no rolamento. Diminui a vida útil do rolamento. Então, o que fazer? Eu faço a limpeza aqui com uma estopa e um pouquinho de thinner. Tira toda essa poeira que está solta aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Peguei uma estopinha limpa. Coloco um pouco de thinner e vou passar na parte interna do cubo aqui, ó. Porque a finalidade é fazer a limpeza, tirar essa poeira solta, tirar qualquer tipo de oleosidade, que não pode ter oleosidade aqui. Ó a cor do pano. O thinner faz puxar toda a sujeira. Aproveito e já limpo tudo aqui dentro. Então, a superfície do cubo, ela fica seca, né? Fica sequinha, não tem oleosidade. E é ideal eu passar uma lixa. Vou passar uma lixinha aqui para melhorar o atrito. Nesse caso, esse cubo não tem uma rebarba considerável que vai prejudicar a frenagem, tá? Se tiver, é interessante levar num torno. Ou trocar o cubo, depende da situação. Então, aqui, ó, foi feita a manutenção.
Essa é a manutenção do freio a tambor. Numa revisão, é esse tipo de manutenção que tem que ser feito, independente se vai trocar a lona ou não. Mas e se precisar trocar a lona? Como devo proceder na escolha da lona? Precisamos medir o diâmetro interno do cubo, essa parte aqui, ó. Com o paquímetro, nós vamos medir o diâmetro interno do cubo. Paquímetro, nós fazemos a medida. Bem centralizado, né? Faço a leitura. Aqui a leitura deu 131 milímetros e 52 centésimos, tá? Então, 131 milímetros e 2 centésimos, a gente analisa da seguinte maneira. Até 131 milímetros, a lona é standard. Até 132, de 131 até 132 é 0,25. Até 133 é 0,50. 134, 0,75. E a última medida, 1 milímetro. Tá? Então, é nessa ordem que nós analisamos qual é a lona a ser escolhida. No caso aqui, deu 131,5 aproximado, então é uma lona 0,25, que escolheríamos se fosse trocar. Então, as lonas é vendida sob medida, isso no paralelo. No original, só vende lona standard. Então, se fosse para trocar, escolheria uma 0,25, ficaria com uma folga mínima. Quando a lona é nova, a folga aqui no bracinho é pequena. Quando a lona já está mais gasta, a folga fica maior. E até que tanto pode a folga? Até a placa indicadora de desgaste chegar no triângulo. Até ali é o limite. Certo? Agora vamos montar a roda, que a manutenção já foi feita. Vamos montar a roda. Passa a corrente. A corrente ela não vai alcançar a ficar na posição ideal agora. Então vamos tentar deixar ela aqui do ladinho, para ela não atrapalhar. Encaixa o espaçador com a trava segurando. Nós vamos precisar erguer um pouco a roda, encaixar ela no guia, que ela tem um guia no espelho ali. Empurrar o máximo possível para frente para a corrente poder passar aqui, ó. Ó, a corrente passou. Nós passarmos o eixo. Se precisar bater no eixo, o martelo ideal é o de Techniu. É o martelo que tem essa aparência aqui, ó, de Techniu. Esse eu posso bater no eixo, que deforma o martelo, mas não deforma o eixo. Nunca bater com martelo de ferro. Como eu desmontei a roda, vou precisar ajustar a corrente novamente.
eu vou apertar essa porca até a altura do pedal ficar ideal, que é aproximadamente 20 milímetros. Ó, gira a roda tem que estar livre e tem que ter folga no pedal, de mais ou menos 20 milímetros. Aqui, tá vendo que a porca ficou bem já rosqueada aqui no varão? É devido à lona de freio estar próxima do limite de uso. Quando chega no limite de uso, fica sem ajuste, sem regulagem aqui. Então precisaria estar trocando a lona para essa porca ficar na regulagem mais próxima da extremidade. Lembrando que ela não pode ficar muito na ponta. Ela sempre tem que estar 100% rosqueada. Não pode ficar metade da rosca só.